Bom, então, como eu estava dizendo, né, o tema da aula hoje é a nossa última aula sobre o governo Lula, certo? E pegar aquilo que acontece, então, no final do governo Lula, né, nos últimos 3 anos aí, do seu segundo mandato. Né, na verdade, no final de 2008, a crise chega no Brasil, pega todo o ano de 2009 e no Brasil a crise é relativamente curta. Né? Algumas pessoas vão dizer que é uma marolinha, não é exatamente uma marolinha, é uma crise que tem um efeito relativamente grande, certo? Mas ela é relativamente curta e ela é efetivamente menor do que muitos outros países. Né? Se você pegar alguns países europeus, sei lá, Espanha, etc., se pegar os próprios Estados Unidos, né, a crise se abate no Brasil, não é verdade que ela não tem efeito, mas ela é menor e ela é mais curta. Né? E a recuperação brasileira em 2010 é uma coisa um pouco fora da curva também, uma recuperação muito forte, mas também talvez tenha aí um momento excepcional, um pouco, né? Mas a ideia, então, é a gente olhar essa crise de 2008, 2009, que é uma crise, como eu disse, eu estava dizendo antes de começar a gravar, certo? Que, em termos internacionais, não é uma crise pouco importante, certo? É uma crise que tem uma dimensão maior do que muitas outras, mais espalhada, certo? Muitas das outras crises teve efeitos mundiais, mas são efeitos não tão grandes assim, e ela se concentra em regiões. Né? Então, a crise do México, a crise da Ásia, a crise da Rússia, a crise do Brasil, a crise da Argentina. Essa crise de 2008, 2009, mesmo com um epicentro inicial sendo o sistema financeiro norte-americano, ela se espalha com uma velocidade relativamente grande, né, e pega vários outros países, pega a economia mundial, inclusive o Brasil. Né, apesar de algumas pessoas dizerem que é uma marolinha aqui no Brasil, não é exatamente uma marolinha. Né, também não é, talvez, o tsunami que se poderia esperar, ou o tsunami que foi em outros lugares. Né, em alguns países, mesmo países europeus, né, a crise foi relativamente dura, sabe? E essa é uma crise, então, muitas vezes a gente compara com a crise de 30, certo? Quer dizer, dado essa dimensão global, dado um certo aprofundamento, mas mesmo em relação a 30, ela é mais curta e é menor, certo? Mas ela é talvez maior um pouco do que as crises anteriores que a gente viu, principalmente no final do século anterior, no final da década, ao longo da década de 90. Então, essa é a ideia da gente olhar como que ela chega no Brasil. Né? Para a gente lembrar um pouco que a gente estava vendo nas últimas aulas, né? Essa crise ela vai chegar no Brasil no final de 2008 e ela pega a economia brasileira, de certa maneira, numa fase de crescimento econômico. Né? A última aula que a gente viu foi que depois aí de um ou 2 anos no início da primeira gestão Lula, com um crescimento baixo mesmo, bastante baixo, e o governo sofrendo bastante crítica por não acelerar um pouco mais esse crescimento, a partir, vamos dizer assim, do finalzinho do primeiro mandato e início do segundo mandato. Não são muitos anos, certo? Mas a gente tem uma ascensão, um rápido crescimento, que quando vem a crise, então, ela pega a gente um pouco pela proa nessa fase de crescimento econômico. Esse crescimento econômico que a gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, na verdade, né? Ela vem, de um lado, né, em função do próprio cenário internacional, que antes da crise era um cenário bastante favorável, né, para o Brasil, um cenário favorável no sentido de que havia uma boa. O Brasil tinha uma boa penetração internacional em termos de comércio, né? As commodities tinham um preço bem razoável, as commodities que o Brasil exportava. Então, o Brasil tem um crescimento das exportações, mesmo que nesse período um pouco anterior à crise, nesse período de crescimento, as importações também tenham crescido, certo? Tenham crescido até numa velocidade até maior que as exportações,
O Brasil ainda, nesse momento, gera saldos positivos na balança comercial e saldos bastante significativos, né? Esse crescimento, então, puxa a economia brasileira das exportações, mas também o consumo interno, o mercado interno também é um fator importante no crescimento econômico, né? Para muita gente, a gente tem aí nisso uma tentativa de um modelo de crescimento com base no consumo, nós chamamos de consumo de massas ou de ampliação do consumo das classes menos favorecidas, né? É um mercado onde o emprego formal cresce muito, o salário, a partir do salário mínimo, tá certo? Tem uma ascensão, a renda das classes mais baixas sobe muito, certo? Tem também uma ampliação, o chamado aprofundamento financeiro, né, do crédito à população de maneira geral, então, né, e que atinge, vamos dizer assim, um mercado de consumo importante, tanto, vamos dizer assim, enfim, produtos, antigamente, enfim, televisões, ou seja, produtos com uma certa sofisticação, vamos dizer assim, né, produtos de TI, produtos celulares, tablets, computadores, enfim, uma série de produtos aí, não é só um crescimento de bens mais simples, certo? E esse crescimento também pega muito também o setor de construção civil, né? Um crescimento no mercado imobiliário, até algumas pessoas uma certa bolha no mercado imobiliário brasileiro. E mais para o final desse período, mais a partir, principalmente do segundo mandato do Lula, há uma certa retomada dos investimentos que eram pequenos no final da gestão Fernando Henrique e no começo da gestão Lula, né? Há um crescimento, tem o PAC, que tem uma certa dificuldade para sair, mas tem algumas políticas públicas de aceleração, né? O PAC tem feito de novo em construção civil, talvez construção civil mais importantes, tem uma política de desenvolvimento produtivo, existem alguns problemas com os marcos regulatórios, com certas intervenções nas agências regulatórias, que dá uma certa incerteza em alguns investimentos na área de infraestrutura, mas, em geral, esse PAC tem algum efeito positivo. Como já disse, a construção civil vai receber investimentos importantes e os investimentos, de uma maneira geral, começam a ser retomados, principalmente no final ou no segundo mandato do governo Lula. Então, a gente tem uma conjunção aí relativamente positiva de crescimento, a gente viu algumas características desse crescimento também, é um crescimento inclusivo, certo? No sentido de você incluir no mercado de trabalho, diminuir desemprego, aumenta o número de horas de trabalho, né, para usar um gráfico que eu citei nas aulas anteriores, mas do ponto de vista de produtividade, de aumento de produtividade, ele não é tão importante. Então, são setores, talvez, de produtividade menos importantes, uma parte do consumo que se destina a setores tecnologicamente mais ativos, ele estão ligado com importações mais do que com produção doméstica, tem alguma coisa também, mas é um setor, talvez é um crescimento em setores que demandam menos mão de obra qualificada, tal, demanda mão de obra, mas sem uma qualificação tão importante assim, o que talvez seja um problema, né? Então, a gente viu algumas dessas características, né? O cenário, como eu disse, então, o cenário internacional é um cenário importante nesse crescimento, né? A gente tem, nesse período aí, a geração de importantes superávites comerciais. Um pouco antes da crise, os superávites comerciais estão diminuindo, certo? Mas não porque as exportações estejam caindo. As exportações estão subindo durante um pouco antes da crise. O fato é que as importações, até por conta do crescimento econômico, estão crescendo talvez num ritmo um pouco maior, de modo que o superávit comercial cai, certo? Deixa lá os 50 bilhões de dólares, que é o recorde da história, tal, e cai um pouquinho, vai se situar um pouco antes da crise, por volta aí de 25 bilhões, 25 bilhões de dólares. É um superávit bastante razoável, vamos dizer assim. Durante a crise, você tem, então, a gente vai ver daqui a pouco, as exportações caem, mas as importações também. Uma pequena queda do superávit comercial, mas não tão grande.
Né? Então, a gente disse, o preço das commodities eram bastante razoável, tinham subido, elas vão cair durante a crise, mas elas estavam com alguma oscilação favoráveis ao Brasil. E esse superávit comercial, ele era suficientemente grande, vamos dizer assim, para fazer com que a balança de transações correntes ainda fosse positiva ou pelo menos conseguisse pagar, vamos dizer assim, os juros e as remessas de lucro da balança de renda. Né? Então, a balança de renda ela é negativa, sempre foi na história do Brasil, ela é mais negativa dados os fluxos de capitais que entraram no Brasil, que tem que ser remunerados, então essa linha vermelha aí vai ficando mais negativa, mas o superávit da balança comercial é suficiente para pagar isso. Né? E a partir, vamos dizer assim, mais ou menos do segundo mandato, talvez no final do primeiro mandato do governo Lula, você reverte a situação da balança de capitais. Né? A balança de capitais que está em branco, tá certo? Quer dizer, branco meio esquisito aí, a balança de capitais que tinha chegado a ser negativa, ou seja, né, durante os primeiros momentos do governo Lula, a gente não recebeu tanto recurso assim, certo? O Brasil atinge o grau de investimento, né, como o pessoal chama, atinge patamares importantes nas agências de rating internacional e os fluxos de capitais começam a entrar no Brasil aí de novo. Né? Da mesma maneira que a balança comercial, os fluxos de capitais começam a ser gigantescos para dentro do Brasil. E é isso que está acontecendo um pouco antes da crise, certo? Quer dizer, um pouco antes da crise, que é onde está essa linha, você tem superávites comerciais ainda, certo? Ao mesmo tempo que você tem entrada de capitais pela balança de capitais. Né? Então, você tem dois grandes ingressos de recurso, apesar da saída para pagar juros e dividendos, né? O volume de ingresso de capitais um pouco antes da crise é gigantesco no Brasil. Na crise, isso vai diminuir. Durante a crise, não vai gerar, não vai ter fluxos negativos, os fluxos vão ser um pouco menores, mas durante o ano de 2009, certo? Quer dizer, depois vão voltar de maneira forte também. Né? Então, esse aumento, esse ingresso, né, forte de recursos, tanto pela balança comercial quanto pela balança de capitais, faz com que eu tenha essa linha amarela que está aí, que são as reservas. As reservas dão um salto nesse período aí, que vai do final do primeiro mandato até um pouquinho antes da crise. Né? Então, você tem aí um crescimento gigantesco das reservas brasileiras. Né? E a dívida externa, ela cai um pouco, certo? Não é muito, certo? Em termos brutos, né? Não quer dizer que eu não tenha uma dívida externa em valores relativamente importantes, mas eu tenho, vamos dizer assim, reservas que são, no fundo, quase que mais do que suficientes para pagar a dívida externa pública brasileira, certo? Quer dizer, então, a partir de um determinado momento, certo, eu passo a ter uma dívida externa líquida, né, que é a dívida externa bruta, menos as reservas, negativa, certo? Quer dizer, então, quando eu entro na crise, vamos dizer assim, é como se o Brasil, do ponto de vista líquido, não tivesse uma dívida externa, né? Tivesse uma dívida externa zerada, não tivesse, do ponto da dívida, né, ele tem tantas reservas quanto que ele deve lá fora, certo? É óbvio que tem outras dívidas privadas, etc., mas do ponto da dívida mobiliária externa, né, dos títulos que o Brasil deve em termos públicos, né, do governo, né, você tem um volume de reservas tão grande quanto essa dívida, de modo que a gente costuma, né, o pessoal diz que o Lula acabou com a dívida externa, certo? Não acabou com a dívida externa, né, mas ele tem reserva suficiente para fazer frente a ela, e a dívida externa, no seu conceito líquido, ela passa a ser zerada ou depois de um tempo, dado que continua se acumulando reservas depois da pandemia, não, da crise de 2008, então a dívida externa chega a ser negativa. Né? Da mesma maneira, o pessoal fala,
Lula acabou com a FMI, não acabou nada, certo? O Lula faz até um acordo com a FMI no início do seu mandato, um novo acordo, mais ou menos semelhante com o acordo anterior, né? A única coisa, ele muda algumas cláusulas ali só um pouco no conceito de déficit público primário que ele quer alcançar, né? Então, ele aumenta o déficit público primário, mas ele tira algumas coisinhas do conceito de déficit público, né? Ele tira do déficit público alguns investimentos feitos na Petrobras, investimentos feitos em algumas estatais que ainda não foram privatizadas, passa a não ser incluída no conceito de déficit, para permitir fazer esses investimentos sem que isso implicasse no déficit. Então, vamos dizer assim, dá uma roubadinha aí no conceito de déficit primário, certo? Mas é uma mudança não tão importante. O Brasil faz um acordo com o FMI à semelhança dos anteriores, mas ao longo do governo, e nesse período aqui agora no final, ele se livra do FMI no sentido que ele paga suas dívidas com o FMI, né? Não há um rompimento com o FMI, é simplesmente, não preciso mais de você, está aqui, minhas contas estão pagas, e vai embora. Mesma coisa com a dívida externa. Né? E a situação é de tal ordem, essas reservas são de tal ordem grande, certo? Que já no iniciozinho da crise, 2008, o Brasil cria uma coisa que hoje pouco, hoje não se fala muito, mas na época houve muita discussão, o que a gente chama de Fundo Social, o Fundo Social Brasileiro, né? o Fundo Soberano, desculpa, não é social, Fundo Soberano do Brasil. Né? O Fundo Soberano você pega, no fundo, uma parte das receitas, principalmente de exportação, de commodities, né? Aqui estava previsto também, né? Tinha um problema aí com possível ganho de recursos que você vai ter com o pré-sal, isso. Na verdade, você pega isso e cria um fundo. Né? Os países exportadores, principalmente os países exportadores de petróleo ou de minerais, eles costumam ter muito esses fundos ainda. Né? Então, pega o valor, eu não me lembro exatamente quanto que o Brasil pôs, mas ele deve ter posto uns 15 bilhões de dólares nesse fundo. No fundo, você tira um pouco do dinheiro que seria das reservas e coloca nesse fundo. As reservas normalmente têm um grau de liquidez muito forte, né? Porque elas podem ser utilizadas no curto prazo para crises como a crise de 2008, certo? E esses fundos eles têm uma ideia de ter uma rentabilidade mais de longo prazo, então eles também são aplicados em títulos de mais longo prazo, uma rentabilidade maior. Né? Cada país tem um pouco o seu fundo. Né? A Noruega usa esse fundo muito para garantir as previdências futuras, né? Para garantir o que está por trás do sistema previdenciário deles. No Brasil era um fundo que também tirava um pouco de dinheiro das reservas para diminuir a pressão que esse dinheiro exercia sobre o câmbio, essa entrada muito grande de dinheiro que veio no Brasil pelas exportações, principalmente de minérios, e existia uma previsão de exportação de petróleo que não vai se confirmar com o pré-sal, né? Então você cria esse fundo. Esse fundo, se eu não me engano, acho que ele foi encerrado na gestão Temer. Mas é um fundo, vamos dizer assim, para prever problemas no futuro, para garantir questões fiscais no futuro, e imagino que o Temer, ou já no final da gestão Dilma, durante o governo Temer, ele foi sendo usado justamente para isso. Mas só para chamar a atenção de como a gente tinha uma situação externa bastante positiva, né? Positiva a ponto de você montar um fundo, ou seja, reservar uma parte do dinheiro para possíveis problemas futuros. Né? Tem toda uma discussão se isso é uma boa ideia, não é uma boa ideia, enfim, mas vou deixar isso para depois, não é o tema da aula. Então, isso tudo baseado também então, num panorama internacional bastante positivo. Certo? A economia vinha bem em 2003, 2007, alguns anos gloriosos, o pessoal chama, certo? Um crescimento muito forte, uma liquidez muito forte, taxas de juros baixas no mercado internacional. Agora, muita bolha, muita valorização de ativo, né? Tem aí muita gente se endividando, certo? Quer dizer, então, um pouco parecido com até o Brasil também tem um endividamento de pessoas, em tese, mais arriscadas de você conceder as dívidas. Isso nos Estados Unidos também, dívida sobre dívida, né? Então,
faz você compra uma casa, tem ali por trás uma hipoteca, aí você faz uma hipoteca da hipoteca, certo? Aí você faz uma hipoteca da hipoteca da hipoteca, aí um outro agente pega essa hipoteca e põe isso num outro fundo, né, que são aqueles fundos de risco que foram os que quebraram inicialmente. Né? Então, enfim, tem lá os seus problemas, mas é um momento de crescimento. Tem a China, a Índia, os países emergentes puxando também de maneira muito forte, né? E os próprios países desenvolvidos, tá certo? Também puxando o mercado de consumo bastante grande, Estados Unidos, Espanha, vários países europeus, tá certo? Quer dizer, enfim. E esse crescimento é que vai reverter em 2007, 2008. Certo? Quer dizer, você tem o estouro da bolha, tá certo? Quer dizer, a reversão do crescimento a partir, né, inicialmente, um problema localizado financeiramente, certo? No mercado imobiliário, algumas hipotecas que não conseguiram ser, né? Algumas hipotecas não conseguiram ser pagas, vamos dizer assim, alguns pagamentos de compras de imóveis que não conseguiram ser pagos e, ao mesmo tempo, uma queda no mercado imobiliário, certo? Uma queda no preço dos imóveis que fez, então, com que essa ideia de fazer hipoteca sobre hipoteca, dada a valorização dos imóveis, diminui, você começa a ter algumas quebradeiras nesse mercado e a inadimplência vai crescer nessa hora. E aí você vai perceber uma coisa que você não tinha percebido, né? Quer dizer, que no processo de desregulação financeira que você começou a fazer já lá nos anos 90, certo? Quer dizer, né, até nos anos 80, você, mesmo nos Estados Unidos, você desfez, né, uma coisa que você tinha feito lá nos anos 30, certo? Quer dizer, que é um pouco a segmentação do mercado financeiro, certo? A compartimentalização do mercado financeiro, né? Então, você vai perceber aqui, certo, que o mercado financeiro, no mercado americano em particular, ele é extremamente permissivo em termos de serviços, bancos de um certo tipo operarem em diferentes tipos de mercados, né? Então, os diferentes agentes financeiros participam em diferentes tipos de mercados, certo? A lei que foi criada em 1933, se eu não me engano, durante a crise, a lei Stigl-Glass, se eu não me engano, ela compartimentaliza o mercado financeiro. Então, o mercado bancário é o mercado bancário, certo? Você pode captar depósito à vista, pode operar em certas faixas de mercado, mas, em tese, você está restrito a isso. Você não confunde você com um banco de investimento que opera em outras faixas de mercado, tem direito a outros tipos de play. Um pouco como o Brasil quis criar quando criou em 64, a gente falou da reforma de 64. Era esse o sistema. O que aconteceu nos anos 80 e 90 foi uma sistemática desregulação do sistema. Então, o que vai acontecer aqui é que, de repente, você pega um banco que não tinha aparentemente nada a ver com essas questões imobiliárias, mas que tinham, de alguma maneira, tinham participado de um fundo onde uma parte dos ativos desse fundo tinham a ver com alguma hipoteca, tá certo? Que são esses subprimes, vamos dizer assim. De repente você vê que alguns bancos comerciais clássicos estão metidos nisso, né? Aí você tem alguns bancos europeus que estão metidos com hipotecas do meio oeste norte-americano. Então, você desregulou o sistema. Então, uma crise localizada, talvez, que pudesse ser localizada no mercado imobiliário, numa determinada região em particular dos Estados Unidos, acabou deflagrando, vamos dizer assim, uma série de problemas que se alastram em todo o sistema. E o primeiro momento, tá certo? Quer dizer, é um temor por parte de uma grande parte dos agentes que se surpreende com esse fato, vamos dizer assim, de um banco maior estar efetivamente
exposto a essas operações, aí você olha, bom, se o Lehman está com problema com isso, que me dirá se os outros bancos não estão, certo? Quer dizer, então é uma percepção de risco que cresce, certo? Quer dizer, muito forte, né? Né? A partir de algumas inadimplências, essa percepção de risco, vamos dizer assim, aumenta essa crise de confiança. Essa crise de confiança ela se torna uma crise de liquidez, porque você não sabe mais como é que estão os outros, o mercado interbancário fecha, começa a parar, falando, não vou emprestar para você, não sei se você vai pagar ou não, certo? Eu não sei se você é igual àquele outro que se meteu nessas confusões, né? Eu não tenho transparência no sistema, começa a aparecer um monte de zum, certo? Então, uma crise de confiança se torna uma crise de liquidez, certo? Quer dizer, no mercado financeiro internacional. Início nos Estados Unidos, isso se espalha pelo mercado financeiro europeu, e essa crise de confiança, certo? Né? Crise de liquidez começa a rebaixar o valor dos títulos, rebaixar o valor das ações, começa a ter gente que, sem poder tomar dinheiro emprestado, também não consegue pagar aquilo que devia. Né? Essa crise de confiança se torna uma crise de crédito, uma crise de liquidez, e isso, pouco a pouco, começa a afetar o sistema privado, certo? O sistema não financeiro, né? Isso começa a vir, né? Bom, já começa no próprio mercado imobiliário, certo? Quer dizer, mas isso se espalha para outros mercados, certo? Quer dizer, a alavancagem que as famílias faz começa a diminuir, elas não conseguem mais com tanta facilidade tomar empréstimos com juros baixos, certo? Para comprar o seu carrinho, para comprar seus eletrônicos, etc. Né? Não consegue dinheiro para pagar a dívida, certo? Né? Então você começa a ter aí uma situação que vai indo em direção ao mercado de consumo. Até por conta dessa crise de confiança e da falta de crédito, uma retração no consumo, e essa retração no consumo vai bater, né, nos investimentos, que também se percebe um certo excesso de capacidade produtiva, né? Isso afeta emprego, começa a afetar investimento, isso se espalha, né? Isso vai se espalhando internacionalmente. Né? Aqui se inicia nos Estados Unidos, mas se espalha muito facilmente pelo resto do mundo, pelas relações financeiras internacionais e um pouco mais para frente pelas relações de comércio, né? Os fluxos de capitais, etc. Não vou entrar muito aqui em detalhes sobre a crise, certo? Mas né, você tem essa crise, ela é um pouco estarrecedora, vamos dizer assim, no sentido de que muita gente via a economia como um céu de brigadeiro, certo? Onde está tudo bem. E né, agora né, todo mundo tem as vozes que falaram que essas bolhas eram excessivas, que essa alavancagem era excessiva, que a desregulação foi excessiva, etc. Né? Mas, enfim, num primeiro momento, então, você tem uma certa paralisia, não sabe muito bem o que está acontecendo, de onde vem a paulada e o que tem que fazer. Né? Depois você teve o socorro, né? Os governos, né? Não ficaram tão paralisados como nos anos 30, né? Que ficaram quase 2, 3 anos paralisados, né? Agiram, obviamente, muito mais rápido, certo? Mas né, tiveram alguma dificuldade de agir, certo? Né? Discussões internas nos países, Estados Unidos, ali se faz política monetária, faz política fiscal, como é que funciona, socorre o banco, não socorre o banco, deixa o banco quebrar, não deixa o banco quebrar, a crise é sistêmica, não é sistêmica, é só aquele banco que vai quebrar, se ele quebrar, leva os outros de roldão, o que faz? Faz política monetária, mas dá dinheiro para quem? Tem possamento de liquidez, solta a grana, mas a grana não chega em quem precisa. Enfim, tem toda uma discussão sobre o processo de recuperação aqui, né? E pouco a pouco você vai vendo que essas políticas conseguiram, de certa maneira, evitar uma debacle financeira maior, há uma certa recuperação financeira, os mercados vão voltando pouco a pouco, né? Se evita uma crise maior, certo? Quer dizer, do ponto de vista financeiro, mas a crise do ponto de vista real, vamos dizer assim, a crise do ponto de vista do consumo das famílias, a recuperação da confiança, a recuperação do consumo das famílias não foi da mesma montante
que é a recuperação dos sistemas. Mesmo os bancos melhor, eles passam a tentar voltar a fornecer crédito, mas as pessoas não captam, né? Ou as empresas não captam as pessoas, enfim, o mercado não reage tão bem assim do ponto de vista do lado real da economia, vai demorar um pouco. E vai surgir aquilo que a gente chama de uma segunda crise, um segundo momento de crise, talvez um pouco mais para frente, né, que são a crise das dívidas soberanas. Certo? Quer dizer, muitos países fizeram essas ações de colocar dinheiro, né, fazer políticas fiscais, etc., aumentaram suas dívidas soberanas, né, seus títulos, né, suas dívidas públicas, certo? E tem uma discussão toda em como lidar com essa ampliação de endividamento público, né, ao mesmo tempo que os agentes privados estão diminuindo suas dívidas. Certo? Então, vai surgir, em alguns países, crises novas, né, a crise dos PIGs, né, Portugal, Irlanda, Grécia, países do Mediterrâneo, mais a Irlanda, que é do Atlântico Norte, tá certo? Né, então, você tem dúvidas sobre a capacidade de pagamento, a Europa ajuda, não ajuda, enfim, você tem aí um espalhar da crise por um outro motivo agora, ligado aos endividamentos, mas isso seja mais 2010, 2011, certo? Enfim, então você tem essa crise toda, certo? E aparentemente ela talvez demore um pouco para se pegar feio no Brasil. Algumas pessoas falam, não vai ter, o Brasil vai escapar dessa tal. Não escapou, certo? Quer dizer, né, a gente vê pelos gráficos aqui que não foi exatamente uma maiolinha, certo? São dados de queda do PIB durante 3 trimestres, né, uma queda de 2% do PIB, por volta de 2% do PIB por trimestre, certo? Que dá uma queda relativamente importante no PIB brasileiro de 2009. Então, o PIB brasileiro de 2009 é negativo, né? Revertendo, então, a tendência de PIBs positivos nos anos anteriores. Né? Mesmo se você pegar 2008, né, o PIB brasileiro de 2008 é grande, né, relativamente alto, mas o último trimestre já é um trimestre que reduz o PIB brasileiro. Seria maior se não tivesse tido a crise. Né? E a crise, então, ela vem e acaba demorando um pouco mais para vir por conta das relações financeiras, talvez não serem tão fortes do Brasil como o resto do mundo, certo? Mas ela acaba vindo, né? Não quer dizer que não tem. Né? E ela vem pelos canais tradicionais das crises que veio para o Brasil, certo? Pelo comércio. Né? Então, vai ter uma queda do preço das commodities, vai ter uma diminuição das exportações. Né? Então, você tem um efeito. Né? Nos elementos que estava aquecendo, cai, né? Que é o comércio internacional, que são as exportações, principalmente. Vai ter efeito sobre importações também. Né? E pelo lado financeiro, né? Pelos fluxos de capitais, a gente já viu, certo? Os fluxos de capitais eles não zeram no Brasil, eles continuam entrando no Brasil, mas há uma diminuição, há uma retração dos fluxos de capitais e alguma saída de recursos em alguns setores. Né? No líquido ainda tem uma entrada de capitais, né? Mas é menor do que nos anos anteriores. Né? Esses efeitos externos que se dão internamente, ela afeta um pouco a economia brasileira. Né? Primeiro, as empresas exportadoras foram afetadas, né? Pela diminuição de sua capacidade de venda lá fora, né? E algumas dessas empresas também tiveram alguns problemas, certo? Quer dizer, internamente. Né? Tem uma questão um pouco complicada, certo? Quer dizer, o câmbio no Brasil, durante a crise, o câmbio se desvalorizou. Né? Isso tenderia a ajudar as empresas exportadoras. Mas a tendência anterior da crise, certo? Era um câmbio que se valorizava. E uma parte dessas empresas exportadoras, principalmente algumas empresas exportadoras de alimentos e algumas empresas exportadoras de papel e celulose, por exemplo, elas se posicionaram em termos de riqueza, né, em termos dos seus ativos, prevendo uma valorização do dólar. Né?
E quando vem uma desvalorização, o que em tese seria positivo para essas empresas, acabou sendo negativo, dado como eles se posicionaram em termos de ativos e passivos. Eles estavam, na verdade, no mercado futuro, esperando uma valorização, e veio uma desvalorização, o que quebrou algumas dessas empresas. Então, tem um efeito importante em algumas empresas. Então, você tem empresas que foram adquiridas, a Sadia teve problema, algumas empresas de papel celulose tiveram problemas, e essa quebra de algumas dessas empresas, certo? Coloca no Brasil também uma situação de dúvida sobre quem estava nessas posições erradas, vamos dizer assim, não é errada, mas essas posições quando elas foram surpreendidas. Certo? Então, mesmo empresas boas, etc., que não tinham problema, tiveram alguma dificuldade de continuidade de seus financiamentos. Há uma diminuição, uma restrição do crédito interno, ao mesmo tempo que existe uma restrição no crédito internacional. O crédito internacional está restringido, mas existe também restrições internas nessas empresas, porque mesmo que alguns bancos no Brasil não tenham tido grandes efeitos negativos com a crise, certo? Eles diminuíram suas operações por também ter uma crise de confiança, inclusive com algumas empresas brasileiras, em parte porque algumas quebraram por conta desse problema com o câmbio, algumas quebraram porque tiveram dificuldade de exportação mesmo também, certo? Quer dizer, então há uma contração do crédito interno em relação a essa incerteza, certo? Quer dizer, essa contração do crédito interno, certo? Quer dizer, e essa incerteza leva também a uma diminuição dos investimentos. E a queda dos investimentos, junto com a queda das exportações, são as principais explicações no Brasil para a queda da demanda agregada, da DI, que eu escrevi aqui, da demanda agregada. A demanda agregada cai basicamente puxado por uma diminuição das exportações e uma queda forte dos investimentos. Os investimentos vão cair, de um lado, por esse enxugamento, vamos dizer assim, creditício que tem no Brasil, e também por uma certa falta de confiança em relação às exportações e em relação ao próprio mercado doméstico. Apesar de, vou dizer daqui a pouco, certo, que o consumo no Brasil, nas famílias, na verdade, o que aconteceu foi uma redução da taxa de crescimento do consumo, mas o consumo das famílias no Brasil nunca caiu. Ele cresceu menos, mas não caiu. Você pega qualquer outro país, qualquer outro não, mas a maior parte dos outros países, a queda no consumo das famílias durante a crise de 2008 é alguma coisa brutal. Você pega, sei lá, Espanha, Estados Unidos, etc. Você tem uma queda no consumo das famílias muito grande. Isso não acontece no Brasil. Então, a gente vê aqui a queda das exportações, que está aí nesse roxo xizinho aí, mas a gente também tem uma queda das importações, de modo que a balança comercial tem um efeito não muito grande, vamos dizer assim. O preço das commodities caiu, isso afetou, principalmente algumas empresas, e os fluxos de capitais, certo? Eles se reduziram aqui, certo? Quer dizer, então você tem um pouco essa questão. Agora, se a gente olha os dados, eu não sei se eu estou com dados aqui, deixa eu ver mais para frente. Aqui. Desculpa, devia ter colocado os dados de PIB aqui. Mas se a gente olha a economia brasileira, ela tem uma crise, certo? Quer dizer, que é mais curta, a gente viu, são só 3 trimestres de PIB negativo, de taxa negativa de crescimento, e uma taxa de crescimento negativa talvez menor do que outros países. Então, muita gente se pergunta até que ponto o Brasil tem uma situação melhor do que o resto do mundo. E, de fato, existem alguns elementos, não que o Brasil tenha uma situação melhor do que o resto do mundo, mas talvez uma situação, uma parte da situação diferente das crises anteriores que o Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é que o Brasil entra na crise com uma situação externa muito melhor do que nas crises anteriores que ele entrou.
nas outras crises, o Brasil sempre entrou devendo as calças, certo? Aí vem a crise, aí deve as calças e deve mais alguma coisa, certo? Então, a gente viu que o passivo externo do Brasil era negativo, certo? Ou seja, a dívida externa líquida brasileira era negativa, certo? Tinha uma dívida externa, é verdade, mas o Brasil tem reservas enormes na sua. O Brasil é um dos países que tem mais reservas no mundo durante essa crise, né? Então, ele está relativamente folgado do ponto de vista externo. Se você pegar a crise de 1980, né, o Brasil entra sem nada na crise, certo? E é pego de calças curtas, vamos dizer assim. Então você tem uma situação efetiva melhor no Brasil do que historicamente tem e talvez do que vários países estão, certo? Uma outra questão, essa é uma questão clássica, certo? Quer dizer, o Brasil aumentou, fez abertura comercial, etc., mas ainda, comparado com vários outros países, né, o Brasil ele está menos exposto comercialmente. Né? O Brasil, a dependência comercial para o setor externo é baixa no Brasil, certo? Mesmo depois da abertura, depois daquele crescimento virulento que a gente teve de exportações e importações, né? Essas exportações e importações em relação ao PIB brasileiro ainda sei lá, 15% no máximo. A maior parte dos países é 25%, certo? Quer dizer, né? Principalmente os países desenvolvidos. Então, é óbvio que uma crise internacional, por definição, pega menos um país que exporta menos, né? Ou que o papel das exportações é menor dentro do seu PIB. Então, se a crise vem pelas exportações e as exportações representam uma parte do PIB menor, certo? Quer dizer, né? Então a crise não é tão grande, né? Principalmente pelo fato, certo, que externamente, certo, eu não preciso gerar tantas exportações assim para fazer pagamentos, certo? Eu não preciso disso. É porque eu tenho reservas, eu estou numa situação melhor. Então, nesse sentido, o Brasil tem uma situação melhor do que no resto do mundo, né? Esse passivo externo negativo é uma parte importante e, no fundo, se aproveitou de uma participação na economia mundial menor, a economia mundial entra em declínio, o Brasil sofre menos, né? Uma outra explicação para o Brasil estar numa situação boa, certo? Quer dizer, é o setor bancário brasileiro, né? Aqui tem que tomar cuidado um pouco, certo? Quer dizer, efetivamente, o setor financeiro brasileiro ele estava em uma posição mais robusta do que o resto uma boa parte do resto do sistema financeiro. Ele está menos exposto a essas. O Fundo do Sistema Financeiro Brasileiro ele estava menos exposto a essas atividades mais arriscadas, né? Essa é uma característica do sistema financeiro brasileiro, certo? Primeiro, ele tem uma presença muito grande de bancos públicos, e, em segundo lugar, certo? Mesmo os bancos privados, os grandes bancos privados, eles, no fundo, o que a gente quer dizer é que eles não precisam entrar de maneira tão grande assim nessa exposição a risco que os bancos americanos, os bancos europeus se expõem, né? Porque eles têm uma garantia de retorno enorme no Brasil, dado a aplicação que eles fazem em títulos públicos. Então, a boa parte da carteira do sistema financeiro brasileiro está em títulos do governo, certo? Quer dizer, que por definição para eles não tem o risco de câmbio, certo? Porque é dentro do Brasil, né? E se você olhar as chamadas regras de Basileia, eles classificam no Brasil, eles classificam esse risco que tem dos títulos públicos como zero, certo? Então, a gente diz, olha, o sistema financeiro brasileiro, segundo as regras de Basileia, eles eram mais robustos, né? Eles eram mais firmes, os indicadores de Basileia, né? Eram positivos para a economia brasileira, para os bancos brasileiros. É verdade, certo? É verdade, mas é verdade por uma característica de que os bancos brasileiros, os grandes bancos brasileiros, eles têm um tipo de aplicação, certo? Quer dizer, que lhes dão uma certa garantia de retorno, bem razoável, vamos dizer assim, e eles, vamos dizer assim, de certa maneira, também praticam no Brasil uma diferencial de juros do que eles pagam para os tomadores de recursos em relação ao que eles ganham nas aplicações, certo? Quer dizer, enorme, certo? Quer dizer, né, o spread dos bancos brasileiros é grande, certo? Então é grande, aplica muito em títulos públicos brasileiros que não têm risco. Então eles não precisam se meter nessas confusões todas, e não se meteram
os grandes bancos brasileiros. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não é verdade que o sistema financeiro brasileiro não foi muito afetado. Quer dizer, que não foi muito afetado, os grandes bancos brasileiros efetivamente não foram, estavam menos expostos. Mas não quer dizer que o sistema financeiro brasileiro não teve problema. Né? Teve problema, certo? Você tem o que a gente chama de bancos aí de talvez de segunda linha, de segundo andar, tá certo? O pessoal do segundo andar aqui da Avenida Paulista, certo? Agora já não é mais na Paulista, mas os bancos, vamos dizer assim, que não tem caixa, certo? Que não tem atendimento ao público, certo? Público grande, certo? Então, esses bancos menores, mais focados, ou esses agentes financeiros mais focados, uma parte deles foi afetada, sim. Certo? Não são os grandes bancos brasileiros, certo? Mas bancos menores, uma parte dos grandes bancos, que faziam operações no mercado financeiro internacional, que faziam operações com essas empresas brasileiras que eu disse anteriormente, que foram afetadas nas suas exportações ou na sua exposição a risco, certo? Então, eu tenho uma parte do sistema financeiro brasileiro, talvez bancos de menor porte, certo? Mais de nichos, certo? Que efetivamente tiveram problemas. Né? Então, isso de um lado. Né? Problemas porque, de alguma maneira, estavam metidos na confusão financeira internacional. Né? E eu tenho, num segundo momento, um efeito sobre o sistema financeiro brasileiro, né, causado pela retração do próprio sistema financeiro. Então, o sistema financeiro brasileiro não estava exposto, não teve tanto efeito assim, a não ser alguns pequenos bancos, pequenos, talvez não seja a palavra, alguns bancos menores, vamos dizer assim, bancos mais de nicho, como a gente diz, tiveram problemas. A questão aqui também que se agrega a esses bancos que tiveram problema é que o próprio sistema financeiro ele travou no Brasil, certo? Ele também passa por uma crise de confiança. Né? O sistema financeiro não foi afetado, mas ele não sabe quem não foi afetado. Ele sabe que alguns desses bancos de nicho passam a ter problema. Ele sabe que algumas empresas tiveram problema, que foram visíveis, elas não pagaram, elas quebraram, etc. Mas ele também não tem certeza, né? O sistema não tem uma transparência a ponto de não saber até que ponto aquela outra empresa também ainda não abriu o jogo dizendo que está mal, certo? Quer dizer, não sabe aquele outro banco, será que aquele banco estava metido naquela confusão? Será que não? Então há também uma espécie de crise de confiança e uma diminuição do crédito interno, do crédito interbancário, né? O interbancário no Brasil travou, certo? Ele fechou, certo? Ninguém estava emprestando para ninguém, porque apesar de você imaginar que a maior parte dos bancos não teve efeito, certo? Você não tem tanta certeza assim, porque alguns tiveram problemas. Né? Então, o sistema financeiro ele dá uma travada, certo? Quer dizer, o sistema financeiro privado, em particular, ele reage com uma espécie de crise de confiança e uma crise de liquidez e de crédito, certo? Quer dizer, então, ele também trava aqui. Certo? Agora, é fato que a gente teve muito pouco banco grande, principalmente, afetado pela crise internacional. E um outro elemento que costuma se falar que é uma certa vantagem do Brasil ao entrar na crise, eu não sei se é uma vantagem, mas vocês lembram, um pouco antes da crise, certo? O Brasil estava crescendo, e se vocês lembram de 2 aulas atrás, a economia brasileira também já estava com sinais de inflação. Então, a política econômica que o Brasil estava praticando um pouco antes da crise era de elevação das taxas de juros e de aperto da política monetária. Então, o Brasil, talvez diferente de outros países, certo, que estavam com taxas de juros já muito baixas, não conseguem, tem dificuldade em fazer uma política monetária ativa, certo? O Japão é um exemplo. Né? Como é que ele vai fazer uma política monetária mais ativa baixando uma taxa de juros que é 0,15, certo? Quer dizer, não dá para baixar, você começa a praticar taxa de juros negativas, certo? Quer dizer, então, o Brasil não, o Brasil tem um enorme potencial de redução de taxas de juros, de política monetária mais de concessão de liquidez, certo? Quer dizer, porque estava praticando uma política mais apertada. Né? Então, algumas pessoas veem isso como um aspecto positivo que permitiu essa ação do governo. E aqui a gente toca num ponto importante. Né? O governo reagiu à política monetária e reagiu relativamente rápido. A política econômica, de uma maneira, do governo brasileiro reagiu, certo? Quer dizer,
Então, ele faz uma política fiscal contracíclica, não contracionista, ao contrário, uma política fiscal de expansão, né? Os superávites fiscais que o Brasil gerava, certo? Aqui superávites fiscais primários, não nominais. O Brasil nunca teve superávit nominal. Desculpa, certo? Quer dizer, os superávites primários que estão aqui, eles são ampliados no Brasil nesse período. Aqui a gente tem mais ou menos, né, um pouco antes da crise, o Brasil tinha conseguido até ampliar o superávit primário, vai bater 4%, 4,2%. Havia até nessa época uma discussão de que se o Brasil não ia conseguir zerar o déficit nominal, né? Mas aí veio a crise e o Brasil diminui, né? Faz uma política fiscal, né, de gasto, certo? Quer dizer, ou de diminuição do superávit primário, né? Então aumenta, não chega a existir um déficit primário, certo? Quer dizer, mas há uma diminuição do tamanho do superávit primário, né? E como que você faz isso, certo? Quer dizer, você, primeiro, mantém os gastos públicos, alguns você, inclusive, aumenta, certo? Em alguns gastos públicos, para tentar manter a economia acelerada, né? Vai entrar em cena aqui, junto com o PAC, Minha Casa Minha Vida, certo? Quer dizer, tem gastos que vão ser ampliados, né? Ligado ao seguro-desemprego, apesar do desemprego não ter caído, certo? Não ter aumentado, desculpa, nesse período, né? Existe também do outro lado, certo? Além dos gastos e a manutenção das transferências, principalmente para estados e municípios, para os estados e municípios não diminuir os seus gastos públicos, né? Manter a economia aquecida, certo? Nesse sentido, diminuir, continuar incentivando o consumo de alguns bens importantes, principalmente em algumas linhas de consumo popular mais importante, né? Então você tem a diminuição do IPI dos automóveis, da linha branca, né? A linha branca aí são os eletrodomésticos aí da cozinha, e vários outros bens de consumo, né? Então você tem aí uma política fiscal de renúncia de receita, renúncia de impostos, diminuição de impostos, vamos dizer assim, e manutenção, até algum aumento de gastos públicos, né? Então você tem aí uma política fiscal contracíclica, né? E do ponto de vista da política monetária, né? Então nessa política fiscal também tem essa questão federativa, né? Importante que eu chamo a atenção, e no ponto de vista da política monetária, certo? Na política creditícia, né? O Banco Central também entrou, certo? Quer dizer, primeiro estagna o crescimento das taxas de juros, depois as taxas de juros começam a cair, né? Tem até uma crítica que o Brasil demorou um pouco para diminuir as taxas de juros, né? E o Banco Central tenta fazer uma política ativa de concessão de crédito, certo? Quer dizer, então tem uma diminuição dos compulsórios para tentar aumentar a alavancagem, para ajudar os bancos a aumentar esse crédito. E tem até alguns financiamentos de linha do Banco Central para o sistema bancário, certo? Com base nas reservas internacionais que o Brasil tinha, etc. Então tem uma ampliação, uma política monetária que se torna um pouco mais frouxa, certo? Tem duas discussões em torno dessa política monetária frouxa. Uma é a demora, principalmente para a redução dos juros. E a segunda, certo? Quer dizer, é o que a gente chama de empossamento de liquidez. Ou seja, o governo tentou ampliar a oferta de liquidez para o mercado bancário, mas tem uma frase clássica sobre os anos 30, certo? Quer dizer, que diz o seguinte: é fácil você levar água para o cavalo, certo? Quer dizer, mas não é fácil fazer o cavalo beber água. Se ele não quiser beber água, ele não bebe, certo? Então você até dá liquidez para o mercado, certo? Mas o mercado às vezes não pega, certo? Ele não quer esse dinheiro, ele não quer o dinheiro, né? Então, como o mercado está numa crise de confiança, uma crise de liquidez, você não consegue chegar com esse dinheiro diretamente nos lugares que precisa. Então, muitas vezes esse dinheiro fica empossado, né? Por isso que essa palavra, empossamento de liquidez. E aqui o governo foi obrigado a recorrer a uma outra coisa, que são os bancos públicos, certo? Quer dizer, então, os bancos públicos, né, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, acabou entrando no sistema financeiro, ampliando suas linhas de crédito e agindo no interbancário, que é uma coisa que o Banco Central não consegue, certo?
mas ele, no fundo, dá recursos para o sistema bancário, certo? Que, por sua vez, pega esses recursos e fornece para outros que aí sim, talvez estejam precisando, assumem o risco aí do crédito, né? Então, o governo brasileiro, na verdade, ele forçou os bancos públicos a atuarem, principalmente no mercado financeiro interno, certo? Para conseguir dar liquidez àqueles bancos e aqueles agentes que estavam precisando. Então, vai se estabelecer meio que forçado, né? Tem até uma troca de presidente do Banco do Brasil nessa história, forçando um pouco o Banco do Brasil a jogar o jogo, né? Então, estabelecer linhas de juros subsidiados, ampliar as linhas tradicionais, entrar principalmente no interbancário, né? Então, quando você olha, aqui eu vejo, né, a partir dessa linhazinha amarela, as taxas de juros caindo, mas você vê os primeiros meses com a taxa de juros estagnada, certo? Quer dizer, essa aqui é a reclamação, depois elas vão cair. E aqui que eu estava chamando a atenção, se você olha a linha verde e a linha azul, né, são os bancos privados, né? E a diminuição dos empréstimos feitos pelos bancos privados no mercado brasileiro, né? Os bancos privados nacionais em cima e dos bancos estrangeiros embaixo, na verde. Mas você vê a contraposição, que é a linha vermelha, certo? Que são os bancos públicos, no fundo, compensando a diminuição da participação dos bancos privados, né? Então, o governo forçou os bancos públicos a entrar no mercado e diminuir, a enfrentar a crise de confiança, a crise de crédito, a crise de liquidez no mercado. O que atenuou um pouco o problema financeiro no Brasil, certo? E atenuou a crise. Então, para resumir aqui, certo? Quer dizer, o Brasil talvez tenha algumas questões que colocam ele numa situação melhor do que o resto do mundo, né? O que evita que a crise brasileira seja tão grande como foi das outras vezes, certo? O Brasil tem uma certa flexibilidade para fazer política monetária e fiscal, e faz, né? Então, tem uma reação do governo, elevando o consumo do governo, elevando os gastos públicos, certo? Quer dizer, e tem uma ação do Banco Central fazendo política monetária contracíclica, certo? Quer dizer, e tem uma atuação de uma questão importante, certo? Que é a utilização dos bancos públicos, né? Tem uma reclamação aqui, certo? A resistência, por exemplo, do presidente do Banco do Brasil em fazer essas operações. Falou, pô, mas eu vou emprestar, eu não sei se o cara vai me pagar ou não. E muita gente dizendo que estava certo o presidente do Banco do Brasil, porque ele é um banco público, mas é um banco, né, que tem ações, tem acionistas minoritários, etc., e que, né, tem que funcionar como uma empresa normal, tem que funcionar como os bancos normais. Por outro lado, ele é um banco que o seu principal acionista é o governo, certo? Quer dizer, então tem sempre essa discussão, é uma discussão que a gente tem hoje com relação à Petrobras, certo? Quer dizer, o que a Petrobras faz? Faz uma política de empresa privada, certo? Quer dizer, marca preço ao mercado, certo? O preço do petróleo subiu, aumenta o preço da gasolina, o preço do câmbio subiu, aumenta o preço da gasolina, ou faz, né, uma política de empresa estatal, né? A empresa estatal é estatizada por algum motivo, certo? Quer dizer, né, em parte pode ser para praticar preços de defesa do consumidor, preços de resistência à crise, enfim, praticar políticas que não são políticas normais de mercado, certo? Por isso que ele é público, certo? E é isso que o governo disse do Banco do Brasil. Falou, o Banco do Brasil pode ser, vai ter um problema com os acionistas minoritários, talvez a lucratividade seja menor, certo? Mas é um instrumento de governo que eu vou usar para enfrentar uma crise, certo? Então, tem sempre uma controvérsia quando você usa as estatais para isso, certo? Quer dizer, mas, enfim, predomina aqui durante o governo Lula a utilização das estatais enquanto estatais, e não a ideia de que as empresas privadas, as empresas estatais têm que ser conduzidas conforme a eficiência que deve ser dada ao serviço privado, certo? Então, vamos aceitar um pouco algumas ações que não seriam ações tradicionais de uma empresa privada, né? Mas a gente está precisando porque a gente está em crise, etc., né? Então, essas reações do governo, né, foram importantes. E, por fim, tá certo? Quer dizer, talvez ligado a essa situação, a própria reação do governo, etc.,
né? Mas um fato que difere o Brasil um pouco do resto do mundo, certo? É o consumo das famílias ter sido muito pouco afetado durante essa crise, né? O mercado interno se manteve relativamente forte. Você olha aqui a linha vermelha, certo? Quer dizer, é a taxa de crescimento do mercado interno. Ela está sempre acima do zero, certo? Quer dizer, né? Aqui tem tá certo. Está sempre acima do zero aqui, certo? Quer dizer, e ela cai um pouco durante a crise, certo? Mas ela não é negativa. Você pega a linha azul, que é do PIB, a linha verde, que é dos investimentos, a taxa de crescimento dos investimentos é negativa. Certo? A taxa de crescimento do consumo das famílias, ela diminui, mas não é negativa. Então, o consumo das famílias manteve uma espécie de um colchão durante essa crise. Você pega esse gráfico para um país como Espanha, esse vermelhinho aqui está tão baixo quanto o verde, certo? Quer dizer, durante a crise. Você olha aqui o desemprego, ele não muda radicalmente, ele não cai mais, né? Depois ele volta, ele vinha caindo, continua caindo, mas durante os anos da crise não tem uma taxa de desemprego que aumenta gigantescamente. Você pega outros países também, essa taxa vai lá para cima, certo? Quer dizer, aqui ele não continuou caindo, certo? Mas ele não subiu, certo? Então, você não tem ampliação de desemprego numa das maiores crises internacionais do mundo, certo? Quer dizer, então esse mercado interno ele conseguiu segurar um pouco a crise brasileira, talvez isso fruto dessas políticas fiscais do governo, da manutenção das políticas de renda, né, que o governo faz, da manutenção do aumento dos salários, um pouco aquela conversa que a gente teve na aula passada. Então é por isso que talvez o Brasil passe, né, que eu tenho dado 2009, você vê que é um dado negativo de crescimento. Né? 2007, crescimento forte, 2008, crescimento um pouco mais fraco que 2007, por conta principalmente do último trimestre, senão 2008 seria maior que 2007. O último trimestre puxa o crescimento de 2008 para baixo, e 2009 a crise. Sabe? Quer dizer, né? Uma crise, a gente não pode dizer que não tem crise, né? Tem crise, é negativo, mas é menor do que vários outros países. E aí a gente vê claramente, puxado, né? Você olha lá para baixo, formação bruta de capital menos 6, exportações menos 9. São os dois elementos que puxam. O que segura? Consumo das famílias 4, consumo da administração pública 3. Né? São os setores que seguram. Né? São os componentes da demanda agregada que seguram esse troço. Né? Do lado do PIB, certo? O setor de serviços é que segura, a indústria vai mal, a agricultura tem dificuldade, principalmente com as exportações de commodities, e o que segura é que são o setor de serviços. Né? A construção civil que vinha indo bem, certo? Tem uma queda, mas não é tão grande assim. Certo? Aí a gente olha, então, por conta, né, o que explica isso tudo, tá aqui atrás, a gente já viu na aula passada, certo? Quer dizer, aqui na lâmina passada, certo? Quer dizer, que talvez a situação melhor do Brasil, a reação do governo e o mercado interno. E aí a gente, para terminar aqui a aula, certo? Quer dizer, tem o ano 2010, o pós-crise. Né? O pós-crise é um número, vocês viram aqui também, é um número estupendo, certo? Quer dizer, a gente cresce mais no pós-crise do que crescia antes, certo? Quer dizer, a gente vai ter um crescimento em 2010 que estava previsto para ter em 2008 se não fosse o último trimestre. Né? E é um crescimento muito forte. Né? 7% é maior do que o resto da maior parte dos países do mundo. Certo? Quer dizer, né? E aí você olha, puxado pelo setor industrial, puxado pela volta das exportações. Né? Então você olha os dados aqui, as exportações voltaram a crescer forte. É verdade que as exportações também, as importações também, mas as exportações elas puxam essa economia, e isso se reflete no PIB da agropecuária. Né? E eu tenho uma recuperação do preço das commodities aqui, que explica uma parte. E eu tenho uma retomada dos investimentos. Olha a formação bruta de capital, como ela retoma. Certo? Né? 21% de retomada. Então, no fundo, os investimentos que eu não fiz em 2009, né, que estava previsto para fazer, continuar fazendo, né, eu deixei talvez de fazer uma parte deles, principalmente os privados, em 2009, e acumulei tudo para 2010. Certo? Então, tem uma retomada de atividade muito grande, né?
para muita gente tem uma overreaction, né? Tem uma reação excessiva, inclusive, certo? Mas eu tenho, então, de um lado, de novo o setor exportador puxando, tem um novo short commodity, o crescimento das exportações, mesmo com o crescimento das importações, do ponto de vista do crescimento econômico, é importante. E eu tenho um investimento bastante grande, recuperando o investimento que não foi feito no ano anterior, inclusive com recomposição de estoques. Vamos lembrar que o consumo não caiu, né, no ano anterior, né, o consumo das famílias e do governo não caiu, e eu não tive novos investimentos no ano de 2009, certo? Quer dizer, então eu tenho, vamos dizer assim, de certa forma, uma diminuição da capacidade produtiva, do excedente na capacidade produtiva, né? Eu tenho que repor essa capacidade produtiva, né? E quando eu não tive esse, né, quando a minha capacidade produtiva não é ampliada, certo? Mas há um aumento de consumo, certo? Que no fundo eu estou utilizando mais no limite essa capacidade produtiva, né? E eu estou desovando estoques, né? Então é isso que aconteceu em 2009. Em 2010, então, uma hipótese é essa necessidade de ampliação da capacidade produtiva, dado que o consumo continuou grande, e essa recomposição de estoques, né? Mas ela mesmo com isso tudo, é surpreendente o crescimento de 2010, certo? É bastante surpreendente, né? Porque aqui sim o Brasil é um pouco diferente do resto do mundo. Aparentemente, essa segunda fase da crise, nesse momento, a gente não pega. É verdade que essa segunda fase da crise, a crise das dívidas soberanas, que eu me referi, vai ser um pouco depois. Quem vai pegar essa crise de maneira mais pesada é a Dilma. O que o Lula pega aqui no final de 2010, ao longo de 2010, é a primeira reação à crise internacional, com os primeiros gastos públicos do resto do mundo. Isso tem um efeito de diminuição inicial da crise e não entra essa segunda parte da crise ainda, né? Então, o cenário internacional não é bom, certo? Mas ele foi pior em 2009 e vai ser pior em 2011, certo? 2011, 2012. E ele tem um lado muito positivo no Brasil, nesse cenário internacional, que é o cenário de exportações brasileiras com esse novo choque de commodities que afetou. Então, em 2010, a gente tem um ano de crescimento muito grande, certo? Mas que não vai se sustentar nos anos seguintes, né? Mas nos anos seguintes a gente começa a ver aí na próxima aula, né? Que eu queria conversar com vocês hoje é um pouco isso, certo? Quer dizer, essa história da crise de 2008, 2010, 2009, certo? Quer dizer, né? Não foi, como eu disse, uma marolinha como o Lula proclama, certo? Mas também não foi um desastre completo, certo? O Brasil está no cenário internacional, talvez até se comporte melhor do que outros países, né? Tem alguns elementos característicos do Brasil que levam a isso. Tem uma política do governo que, de alguma maneira, agiu, como outros países agiram. Algumas pessoas acham que poderia ter agido mais rápido, mais forte, mas não pode se dizer que não tenha tido, certo? E é uma política, essa política do governo, ela tem principalmente essa ação dos bancos públicos, tal, ele tem uma discussão aí, certo? Quer dizer, na verdade, uma discussão mais provocada pelo lado das pessoas que defendem a existência, por exemplo, de bancos públicos e de uso das empresas estatais, né, nesses momentos mais difíceis, né, nesses momentos de crise. Que, no fundo, acaba sendo uma justificativa, e isso foi usado como uma justificativa, né, na eleição da Dilma, né, na primeira eleição da Dilma, a discussão sobre privatização é uma discussão muito forte. Nem todas as eleições, as discussões sobre privatizações foram importantes, mas nessa em particular foi. E dessa vez o PT, enfim, a Dilma, o pessoal, defendeu a estatização, né? Nos governos lá atrás, o PT sempre defendeu a estatização, certo? Mas depois, né, das derrotas que ele teve contra o Fernando Henrique,
ele diminuiu um pouco esse discurso contra a privatização, etc. E esse discurso contra a privatização ele vai voltar agora, né, em 2010, porque e vai se usar muito a ideia de que as empresas estatais foram extremamente importantes durante a crise para diminuir o tamanho da crise brasileira. Né? No caso, a gente falou muito das empresas públicas, né? Das empresas dos bancos públicos, desculpa. Né? Mas também do BNDES, o BNDES também é um banco público, óbvio. E você tem até alguns exemplos estranhos um pouco, certo? Mas, por exemplo, durante a crise, tem uma discussão sobre a Vale do Rio Doce. Né? A Vale do Rio Doce, no início da crise, o Agnelli, que acho que é o presidente da Vale, havia anunciado no começo da crise de que a Vale ia rever seus investimentos, os projetos, tal, e talvez isso tivesse um efeito de diminuição de emprego, etc., porque a Vale era exportadora, as exportações das commodities tinham caído o preço, enfim, ela também sofreu a crise, né? O mercado internacional caiu, os preços caíram, e ele anuncia uma certa retração das atividades da Vale naquele período. E o governo brasileiro, o Lula em particular, anuncia dizendo que ele vai, né, que isso é um absurdo, que não vai deixar isso acontecer, não. Certo? Então, alguém ali deve ter cutucado o Lula e falado para o Lula, mas assim, a Vale não é pública, né? Você não pode fazer com a Vale aquilo que você fez no Banco do Brasil, tá certo? A Vale é uma empresa privada, ela já foi privatizada. Né? E aí o governo olhou e falou: é verdade, foi privatizada, mas eles não vão diminuir esses investimentos, a gente vai mostrar, certo? E de fato, certo? No fundo, o Agnelli, depois de um tempo, acabou caindo da presidência da Vale, e o governo agiu sobre a Vale, certo? Quer dizer, e impediu essa diminuição dos investimentos, dos projetos que a Vale estava, e impediu esse aumento do desemprego a partir da Vale. Mesmo o governo não sendo mais o acionista, não sendo mais o dono da Vale, né? Mas o governo agiu por trás, tá certo? Usando os mecanismos que ele podia, certo? Por exemplo, a Vale, uma parte importante dos acionistas da Vale são os fundos de pensão de empresas públicas. O fundo de pensão do Banco do Brasil, o fundo de pensão da Petrobras, o fundo de pensão, aí esse é menor, mas do Banco Central. Enfim, tem várias empresas que têm fundos de pensões, esses fundos de pensão são fortes, né, e participaram ativamente da privatização e são donos de uma parte, tem assento no board dessas empresas. Né? Por outro lado, os bancos, a parte dos bancos também tem ações, né? O BNDES tem parte das ações da Vale, acho que o Banco do Brasil também tinha, e esses bancos, eles são emprestadores, são financiadores da Vale. Então, no fundo, o governo juntou essas pessoas e faz algum acordo com outros acionistas e teve uma intervenção relativamente forte sobre a Vale e vai ter sobre outras empresas que foram privatizadas. Um outro exemplo é a Braskem. Né? A Braskem é uma empresa que, no fundo, é uma junção de um monte de empresas privatizadas da área de petroquímica, né? De produtos petroquímicos. E a Petrobras tem uma influência muito grande sobre ela. Então, o governo, apesar dessas empresas públicas, privadas agora, não está mais na mão do governo, certo? Quer dizer, ele, de alguma maneira, conseguiu agir sobre essas empresas por outros artifícios. O que fez com que existisse no Brasil muitos textos novos, vamos dizer assim, sobre. Olha, a gente precisa ver as empresas no mundo, não só no Brasil, no mundo todo. Essa história de privada e pública, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Né? Tanto existe uma forte capacidade em certas empresas privadas de influência do governo por meio de financiamento, enfim, uma série de participações. Né? Você olha, né, o exemplo de países asiáticos, inclusive da China, são empresas privadas, né, com uma ação do governo enorme.
Assim como eu tenho uma série de empresas públicas, mas que agem de maneira privada. Então tem que tomar cuidado com essa separação. Mas isso tudo só para concluir aqui, eu estou enrolando aqui vocês, desculpa, de que retomou um pouco essa discussão do público e do privado, certo? Quer dizer, de várias formas, né? Essas que eu estou chamando a atenção agora, mas também, né, chama a atenção do uso da empresa pública, certo? De como fazer valer a empresa pública, né? Fazer valer o fato dela ser pública, né? Havia uma tradição aqui que mesmo que as empresas públicas que não tinham sido privatizadas deveriam ser administradas como uma empresa privada, né? Afinal, elas têm ações na empresa e afinal elas têm que ser eficientes, né? É, é, e aqui dizer, olha, tá certo, elas têm que ser eficientes, mas elas têm que talvez cumprir um papel pelo qual elas são vistas como públicas. Por que elas foram, por que elas são públicas? Né? Porque elas estão num ambiente de monopólio, certo? Quer dizer, se elas são monopólio, se elas agirem como setor privado, elas vão praticar preços de monopólio, certo? Quer dizer, eu não quero que elas pratiquem preço de monopólio, por isso que eu estatizei essa empresa, certo? Quer dizer, para ela não praticar o preço de monopólio. Então você fica com conflitos, né? Se ela for eficiente, se ela seguir o que tem que fazer para ganhar dinheiro e fazer, ela vai praticar preço de monopólio. Né? Uma empresa privada faria isso nesse momento, né? Mas então vamos conduzir essa empresa, certo? Quer dizer, depois, não, ela não tem que praticar preço de monopólio, ela não tem que ser eficiente nesse sentido, certo? Quer dizer, ela foi estatizada porque a eficiência do mercado, o que é bom para a sociedade, é que ela não pratica esse preço de monopólio. Né? Mas se eu deixar o setor privado já, ela vai praticar. Então, ela é uma empresa pública, ela tem que praticar um outro preço. Né? Então, essas discussões em torno do uso das empresas públicas para atingir objetivos, certo? Quer dizer, que são importantes para a sociedade, mas que talvez não seriam atingidos se você agisse de maneira eficiente, ou de maneira como o setor privado agiria, certo? Ela volta a ser discutido, e nessa história as privatizações e estatizações voltam a ser discutidas. Né? Não é a maneira que a gente está discutindo hoje a intervenção ou não na Petrobras, certo? A Petrobras é uma empresa pública, certo? Quer dizer, né? E tá, quer dizer, poderia segurar os preços do petróleo, da gasolina, não sei o quê. É uma discussão com alguma semelhança, né, com os dias de hoje, enfim, só que ali numa outra crise, que a gente também vive uma crise hoje. Mas é isso, certo? Quer dizer, eu não sei se vocês têm questões aqui, certo? Para a gente conversar. Mas por mim era um pouco o que eu queria dizer. Eu vou interromper aqui a gravação